Olá, boa noite! Como vai você? Boa noite aqui da Nina. Sou a pastora Natalino Moreira, para quem não me conhece ainda. E esta aqui é a Nina, minha amiguinha de todas as sextas-feiras, né? Ela começa a ver a câmera, já fica nervosa, já quer descer. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo a esse tempo. E eu vou largar essa menina aqui, né, para mim ficar mais tranquilo e mais à vontade. Hoje mais um dia especial, mais um dia daqueles que a gente tem se preparado aí para a gente trazer uma palavra, não é? Uma palavra para liderança, para quem está trabalhando na obra de Deus, né? E temos com o nosso coração, né? Temos com o nosso coração a boa intenção de ajudar as pessoas a fazerem a obra de Deus de uma forma bem melhor. É muito importante que a gente entenda que nem tudo é tão fácil assim. Não é verdade? Nem tudo é tão fácil assim como às vezes parece ser. E a obra de Deus ela é bastante desgastante e nós temos que... Eu vou pedir para minha filha me ajudar aqui, né? Que eu não estou me acertando aqui, né? Então ela requer de todos nós um esforço, e às vezes a gente tem que ir além das nossas forças, né? Temos que ir além daquilo que a nossa capacidade ela permite, porque ainda que não tenhamos condições muitas vezes de fazer aquilo que nos é confiado, que nos é incumbido de fazer, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Então, ainda que eu não tenha muitas vezes condição, mas eu preciso fazer, entendeu? Então, eu preciso fazer, eu tenho que realizar aquela obra, aquela missão que me foi confiada. Por isso, estamos aqui todas as sextas-feiras, né, para trazer uma palavra. Quero mandar um abraço aqui lá para Pedro Osório, né, para o Natan Pereira, que não é brincadeira, né? Então, um abração aí a toda a família, a todos os pedrosorenses aí, né? E também para o Luiz Fernando Galho aí, nosso amigo, nosso irmão em Cristo. E estamos esperando o Fernando aí para a gente, estar mais pertinho um pouco, né? E então, queridos, por isso sexta-feira é um dia de trazer uma palavra para quem está com as mãos no braço do arado, né? Para aquelas pessoas que estão trabalhando na obra de Deus. E hoje nós vamos falar um assunto abordando aqui um personagem bíblico, né? Uma pessoa que nos dá exemplos, né? E que nos dá um mau exemplo, né? Então, quando nós vimos assim um retrato de mau exemplo, é bem verdade que esses maus exemplos também nos ajudam. De que forma? Nos ajudam de maneira que nós não venhamos a fazer a mesma coisa, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre 3 tipos de pessoas que nos traem, né? Na nossa jornada ministerial, na nossa caminhada pastoral, na nossa caminhada como líderes, como aqueles que estão à frente de uma equipe de trabalho. Então nós nos encontramos com pessoas que estão com a gente, não é verdade? Você, quando lidera uma equipe de trabalho, ou lidera uma igreja, ou você pastoreia um povo, você vai encontrar pessoas que estão com você. Você vai encontrar pessoas que estão do seu lado, que estão trabalhando junto e a favor de você. Veja bem, junto e a favor. Pessoas que estão junto de você e a favor de você. Porque nem todos os que estão juntos estão a favor. É importante que ao longo da nossa caminhada cristã e ministerial a gente vá aprendendo essas coisas. Porque quem pode te trair, né?
só pode te trair quem está perto de você, né? Quem está trabalhando junto com você, quem está junto. Esse junto não é literalmente estar próximo fisicamente, mas estar junto numa missão, estar junto numa visão, junto num propósito, chegando a algum lugar. Pessoas que estão, se dispuseram a caminhar junto para alcançar um propósito junto, um alvo junto, né? Então nem todos os que estão juntos estão a teu favor. Nem todas as pessoas que já passaram pela minha vida, nem todas as pessoas que já passaram pela minha vida, que estiveram junto comigo, nem todos eram a favor a mim, não é verdade? Então é notório que isso aconteça com todas as pessoas que chegam a um momento da caminhada que a gente começa a conhecer as pessoas que estão com a gente e aquelas pessoas que não estão com a gente, né? É assim. Um abraço aí a Camila Pérez, né? Um grande abraço aí, que Deus abençoe. Obrigado aí pela companhia, né? Então eu quero falar hoje sobre um personagem chamado Jonas, né? Um personagem chamado Jonas. Mas antes de nós lermos aqui alguns trechos do capítulo 4 de Jonas, eu quero dizer para você que vai assistir, que já está assistindo esta live aí pelo canal no YouTube, né? Pastor Natalino Moreira, você vai encontrar ali no YouTube esse canal, e você que está assistindo aí, dê um likezinho aí, dê um certinho, vai ser bastante importante para a gente, não é? Você pode dar também, você tem a oportunidade de colocar aí uma opinião sua a respeito do que você ouviu, ou se isso foi bom para você, ou se não foi, você tem a liberdade. Qualquer compartilhamento ou qualquer ideia que você tiver, qualquer expressão que você tiver, será bem-vindo. Certamente, se não for bom de ler ou bom de ouvir, nós transformaremos isto em mel. Sempre será doce ao nosso paladar, tá bom? Mas escreva, faça um comentário e também compartilhe com seus amigos. Se foi bom para você, será bom para muita gente do teu círculo de amizade, ok? Então você pode também se inscrever no canal, aí à direita da telinha, aí é só clicar em inscrever-se, não custa nada e não dói nada, tá bom? É só inscrever-se e você clica ali no sininho e coloca ali sininho, vai aparecer ali personalizadas e todas, e então clica ali em todas para você receber todas as novas gravações que estaremos colocando aí no canal, tá bom? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Ok, então eu quero mandar um abraço lá para Jaguarão, lá minha mana me assistindo lá, glória a Deus, né? Um abraço para minha irmã Celi lá na fronteira, né? E o Carlos Alberto Alves Stander Júnior. Eita, quase faltou ar aqui, né? Um abração a todos aí, tá bom? Então veja bem, amados, eu quero ler no livro do profeta Jonas, no capítulo 4, e nós vamos tirar aqui algumas lições da vida de Jonas e comparar com a nossa vida ministerial. Então eu leio com você, se você quer acompanhar aí tudo bem, se não, apenas escute e você estará talvez aí até absorvendo melhor, ok? Então tem na minha Bíblia aqui como título do capítulo 4, a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Você pode ver aí que contraste, né? Um homem, um ser humano limitado, né? Falho, raivoso, e um Deus todo-poderoso, perfeito, usando de misericórdia, né? É isso que não nos deixa sucumbir nessa vida. É a misericórdia de Deus. Nós não sucumbimos, nós não somos destruídos por causa das misericórdias do Senhor que se multiplicam todos os dias. Então, versículo 1 diz assim: por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim. É interessante que Jonas com raiva orou. Isso é um bom princípio, né? Muitas pessoas às vezes com raiva não oram.
Ah, não estão nem aí, não tô legal, né? Vou ficar sozinho, não quero saber de oração. Não, mas é que Jonas orou. Isso é uma coisa boa que nós vimos em Jonas. Ainda que a oração dele fosse uma oração de indignação, mas é na presença de Deus que nós encontramos a saída. Ok? Então, continuando a leitura, versículo 2. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse, antes de sair da minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e assentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: esta planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Então você vê aqui, eu estou lendo aqui na Bíblia Descoberta, a Bíblia da minha filha. Não é sexta-feira, eu loco a Bíblia com ela e trago para cá para ler junto com você, ok? É a Bíblia para adolescentes. Se você quer comprar na livraria ali, Rio da Vida, temos ali Bíblia para você, ok? Então veja bem, amados, veja a atitude de Jonas. Jonas era um profeta, né? Jonas foi um profeta e ele teve um chamado de Deus para ir a Nínive, pregar a palavra de Deus, porque Nínive estava num grau de pecado muito grande. A cidade de Nínive, os ninivitas, eles eram os piores inimigos do povo de Deus. E Deus chama Jonas e diz: vai à cidade de Nínive e anuncia-lhe que em 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Jonas então sabia que Deus era misericordioso, compassivo, longânimo, rico em perdoar. Então Jonas não queria a salvação de Nínive. Você pode se colocar no lugar de Jonas e você pode imaginar assim: Jonas não gostava dos ninivitas, porque os ninivitas eles eram inimigos do povo de Deus. Jonas não suportava os ninivitas, não é? Jonas não suportava eles.
E então Deus manda Jonas pregar e levar uma mensagem. Ora, Jonas não pregou muita coisa, ele não teve um esforço tão grande para pregar assim em Nínive. Ele caminhava pela rua e ele dizia: olha, arrependam-se, porque Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. E Jonas caminhava pelas ruas de Nínive dizendo isso, não é? Imagine uma pessoa que repetia uma frase e nesta frase estava uma sentença dada por Deus, né? Então Jonas anunciou tanto esta palavra de sentença sobre Nínive, que a vida de Jonas, a palavra de Jonas, correu, se fosse hoje, tinha corrido nas redes sociais, né? Todo mundo já estava sabendo. Mas mesmo assim, não é? Jonas foi ouvido pela cidade de Nínive e aconteceu, resumindo assim, porque não é isso que eu quero me referir, mas o tipo de pessoa que foi Jonas. É isso que eu quero que você entenda, que nós encontramos pessoas assim dentro da igreja, no ministério, assim como Jonas, não é? O Jonas era uma pessoa descontente, não é? Jonas era uma pessoa desleal. Ele foi desleal com Deus, ele foi desleal com o ser humano, né? Ele valorizou mais um pé de abóbora do que mesmo uma cidade inteira de vidas, de seres humanos. E Jonas era desistente, não é? Esse é o tipo de pessoa que nós encontramos e que nós não podemos nos tornar como tais. É a pessoa desleal, a pessoa descontente e a pessoa desistente. Essas são uma classe de pessoas que é de difícil convivência e que nós encontramos pessoas assim no nosso ministério, não é? Eu quero mandar um abraço aqui lá para o Paraná, lá a pastora Laura, pastor Antônio, um grande abraço, queridos, nossos amados discipuladores aí. Boa noite a todos, né? Então a Daiane também, o Zé Bico aqui, o nosso irmão Cláudio, ligadinho com a gente. Então, voltando à palavra, 3 tipos de pessoas que nos traem. Quem são essas pessoas? O desleal, o descontente e o desistente. Então veja aqui, amados, Jonas, quando ele anuncia e vê que a cidade ouviu sua palavra, ele sobe no monte e fica olhando Deus destruir a cidade. O que ele queria? Que Deus destruísse a cidade. Por quê? Porque Nínive era inimiga de Jonas. Jonas não estava preocupado com a salvação daquelas pessoas. Ele queria vingança, ele era uma pessoa vingativa, né? E lendo este capítulo, nós vemos que Jonas, quando ele foi chamado por Deus, ele debateu com Deus, ele argumentou com Deus para não ir a Nínive. Tanto que quando Deus determinou o chamado dele para Jonas ir a Nínive, no outro dia toma uma passagem e foge e vai para Tarsis. Ele fugiu, ele foi desleal a Deus, ele foi desleal ao ser humano, ele foi desleal até consigo mesmo. Então, esses tipos de pessoas com quem trabalhamos, não é? Nós temos dificuldades, né? Você já conviveu com pessoas desleais? Você já, no ministério, certamente, né? Às vezes eu faço umas perguntas aqui que, né, nem precisaria perguntar, né? Se você já tomou pancada no ministério, né? Se você já foi traído por alguém no ministério, por pessoas e pessoas, independente, não é? Você já encontrou um desleal no teu ministério? Não é? A pessoa desleal é aquela pessoa que tem a atitude do coração. Ela faz o que o coração manda, né? E a linguagem do mundo é essa: faz o que manda o teu coração, certo? Agora, se nós lemos a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá?
E o Senhor fala: eu conheço o coração e provo os sentimentos para vos dar o que mereceis, né? Então veja bem, enganoso é o coração. Então a pessoa desleal, ele age pelo coração. O desleal, ele não considera o fator palavra empenhada, não é? O cristão, ele tem que ter uma palavra. Por isso a palavra cristão, ela está muito acima das nomenclaturas, por exemplo, de pastor, o reverendo, o bispo, enfim, o profeta, o apóstolo e tal, e por aí vai, né? São nomenclaturas, não é? Doutorados, enfim, níveis que as pessoas alcançam e são dignas de serem chamados assim. Mas no mundo cristão, a expressão cristã, ela está acima de tudo isso. Porque quando eu sou um bom cristão, eu sou um bom pastor, certo? Eu sou um bom líder, eu sou um bom membro da igreja, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, sou uma boa mãe e sou um honesto empresário, presto serviço, correspondo com aquilo que me comprometi, né? Ontem nós tivemos aqui, estamos fazendo algumas reformas aqui na nossa casa, e ontem tivemos uma pessoa contratada para fazer um orçamento aqui, né? E por 3 vezes a pessoa foi contactada. Por quê? Porque dado 3 horários e a pessoa não. No terceiro eu disse para minha esposa: cancela, não vamos contratar o serviço dessa pessoa, né? Porque se já está apenas para nos fazer um orçamento, não é? Temos que reivindicar 3 vezes a palavra empenhada, então certamente o trabalho, né, será de acordo com, não é, o fruto será de acordo com a árvore, né? E em contrapartida encontramos outra pessoa que marcamos para hoje de manhã, 8 horas da manhã. Então um pouco antes das 8 horas da manhã, o profissional já estava aqui e já vemos o orçamento, tudo. Quando foi 8 horas e 5 minutos, ele já nos deu o orçamento e tal, e já estava indo para casa, né? Então veja, há uma diferença. Então a palavra cristã, ela é bastante forte, porque se nós temos pastores, temos líderes, somos parte desta sociedade, e às vezes na vida de muitos que servem a Deus, seu exemplo está muito aquém do procedimento de um cristão. Então, eu sou um pastor, mas se eu não for cristão, eu serei um péssimo pastor. Se eu não for, em primeiro lugar, cristão, seguidor de Jesus Cristo, lavado e remido pelo sangue, arrependido e disposto a seguir a Cristo para o resto da minha vida e obedecer às Escrituras e me conduzir por elas e deixar o Espírito Santo me guiar em toda a verdade, se eu não for guiado pelo Espírito de Deus assim, então eu serei um péssimo pastor. Até preferível ser um bom cristão do que um péssimo pastor que não é cristão. Não é? Isto é uma palavra talvez meia picantezinha, mas não podemos fugir da realidade, né? Se tem alguma coisa que nós não podemos esconder, é o pecado, é o erro tem que ser falado. Hoje vivemos numa sociedade aí que parece que o erro tem que ser considerado, tem que ser aplaudido, não é verdade? E não podemos dizer que uma pessoa está errada ou que há um procedimento errado na sociedade. Parece que querem amordaçar a nossa boca. Agora, Deus não manda nos calar. Deus não manda nos calar, porque se Deus chamou Jonas e disse a ele para que Nínive se arrependesse, porque essa palavra tinha que ser falada lá. Então hoje nós vivemos num tempo em que a sociedade precisa também ouvir. Então Jonas, ele teve um procedimento muito, muito aquém do que deveria ter, né? Quando ele pega o navio para Tarsis e ele é desleal. Então a pessoa desleal era assim, ela age pelo coração. E enganoso é o coração. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então veja bem, amados, como nós erramos às vezes quando nós estamos agindo pelo coração.
Não é verdade? Muitas vezes nós estamos buscando uma resposta de Deus, uma direção de Deus, né? E às vezes o coração, ele tem que ser, de certa forma, ele tem que ser eliminado. O sentimento do coração precisa estar eliminado, porque se ele não for eliminado, ele vai se sobrepor, não é? E vai ficar criando uma confusão na nossa cabeça, e as nossas emoções ficarão tão fortes que nós entenderemos, não, Deus quer assim, né? Porque assim, eu tenho paz no meu coração, né? A paz no coração não quer dizer que você está fazendo aquilo que Deus está te direcionando. Você pode ter uma paz temporária, né? Você decidiu fazer porque é o que você quer, não é o que Deus quer, é o que você quer. Então essa paz, logo em seguida, ela vai se transformar num tormento. Ela vai começar as coisas a bater de volta, né? Bate e volta, né? Não rompe, começa a aparecer as tranqueiras que a gente não via no caminho e que Deus estava vendo, né? Então é importante que a gente não ouça a voz do coração. O coração, ele é enganoso. Então a pessoa desleal, ela é desrespeitosa, ela desrespeita as normas, ela desrespeita as regras, não é? Ela desrespeita as regras, ela desrespeita aquilo que está determinado. E o desleal, ele tem dentro da igreja, ele tem na empresa, ele tem no comércio, tem na rua, tem em tudo que em tudo que é área da sociedade. E sempre existem pessoas desleais, não é? Então o desleal é uma pessoa muito complicada, não é? Tem uma expressão popular que diz que o desleal nunca muda, não é? Que o desleal sempre morre porque ele nunca muda, não é? Então é possível. Eu creio que toda pessoa, ela pode mudar, por mais que ela seja uma pessoa de difícil convivência, de difícil relacionamento, que tenha um caráter muito mal formado. Quando uma pessoa cede lugar a Jesus Cristo no seu coração, Jesus muda a vida dela. Ela tem que abrir mão de muitas coisas e ela se torna uma pessoa dócil e maravilhosa, né? Então, o desleal é aquela pessoa assim que apresenta, né, uma conduta traiçoeira. Quando você pensa que você tem aquela pessoa no lugar, aquela pessoa já não está mais, porque ela é desleal. Não é? Isso acontece na liderança, né? Estou falando isso aqui hoje porque é uma palavra para a liderança e eu acho que isso faz parte, né? Porque se nós vivemos numa guerra, é importante que nós saibamos quais são os inimigos que nos atacam, né? E nós precisamos conhecer. Por isso é importante conhecer as pessoas, ter um bom relacionamento. É importante você fazer, muitas vezes é necessário fazer uma prova com as pessoas. Não é? É necessário fazer uma prova. É necessário muitas vezes você corrigir uma pessoa e até para você ver até que ponto você conhece a pessoa. Não é verdade? Eu conheço uma história de um pastor que ele era pastor de ovelhas. Então ele cuidava de 100 ovelhas. Todos os dias, ao cair da noite, ele encerrava as ovelhas e no aprisco havia um corredorzinho onde cada uma passava, todas passavam uma por uma, não havia aquele atropelo, não, uma por uma passava, né? E ele contava 1, 2, 3, 4 e assim ele ia até quando entrava a 100ª ovelha, ele fechava o curral e então ia descansar para amanhã soltar as ovelhas para o campo. Não é? E todos os dias ele contava as ovelhas. Todos os dias ele contava as ovelhas. Aí um certo dia, ele percebeu que tinha 99 ovelhas. Poxa vida, ele disse, mas não é possível. Contou todas de novo e tinha 99. Ficou ele preocupado, né? No outro dia, ele contou as ovelhas de novo e faltava mais uma ovelha. No terceiro dia, mais uma. Todos os dias estava sumindo uma ovelha do seu rebanho. Então ele decidiu fazer um teste. Nisso que eu quero que você preste atenção, e não é que você faça literalmente isto, mas como eu falei, às vezes você repreende uma pessoa, você conhece a pessoa,
através daquele momento que você está repreendendo ela. Quem é aquela pessoa após uma repreensão? Antes da repreensão, a pessoa é um tipo, mais tipo de pessoa. Tem um comportamento. Agora, depois de uma repreensão, você vai ver se a pessoa é a mesma ou ela vai se transformar. Ok? Então veja bem, 97 ovelhas estão no aprisco. O dono daquelas ovelhas decidiu o quê? Vou descobrir o que está acontecendo. Pegou uma vara e foi para a porteira do aprisco. E as ovelhas iam entrando. Cada uma que passava, ele dava um guasqueaço com aquela vara no lombo das ovelhas e elas encolhiam o lombo, não berravam e passavam quietinha. E assim ele foi dando a varada em uma por uma, até que passaram quase todas. Mas no momento em que ele deu uma varada numa ovelha, aquela ovelha saltou debaixo do pelego e agrediu ele, quase mordeu o pastor das ovelhas. Por quê? Embaixo daquele pelego ali estava um lobo que estava comendo as suas ovelhas. Então, queridos, veja bem que é nesses momentos de correção que é necessário. Eu gosto muito quando as pessoas dizem, não que a gente tenha prazer nisso, mas isso é o fato de que as pessoas aprendem. Eu tenho um lema comigo e eu sempre digo para as pessoas, feliz de quem tem ouvidos. Então quando as pessoas dizem, pô pastor, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, porque muitas vezes o Senhor puxou minhas orelhas, e hoje eu sei. E eu recebi agora no Dia dos Pais, né, foi colocado no Facebook aí, uma frase assim que a minha filha também colocou. Pai, eu sei que às vezes tu puxa minhas orelhas, às vezes o Senhor fala coisas que eu não gosto de ouvir, mas eu sei que é para o meu bem. Então isso é muito bom, isso é um bom resultado. Agora quando uma pessoa é repreendida e essa pessoa te agride, logo tem um lobo embaixo desse pelego. Aí você conhece os desleais. É aquelas pessoas que batem a porta, aquelas pessoas que dizem não venho mais, é aquelas pessoas que trocam de pastor com uma facilidade enorme. Não é verdade? Às vezes é aquelas pessoas, queridos, que chegam na igreja, como eu digo, né, cheia de carrapicho, mordida das cobras, envenenadas, sem rumo na vida. E o pastor acolhe, como você faz na sua igreja. Você acolhe e elas ficam bonitinhas, né? Ficam gordinhas, ficam bem nutridas, passam a ser inteligentes, conhecem a palavra, têm uma família. De repente, parece que tudo o que de bom acontece é como pegar uma garrafa de Coca-Cola e você sacudir, né? O gás aumenta e às vezes basta abrir um pouquinho da tampinha e já vem para fora. É o que acontece às vezes. As pessoas estão tão cheias de gás que quando elas passam por um momento em que merecem, de certa forma, uma exortação ou até mesmo uma correção, às vezes se faz necessário. Então nesse momento a gente vê que as pessoas esquecem tudo aquilo que receberam e não tem pastor que não passe por isso. Né? Não tem pastor que não passe por isso. E se de repente você está nos assistindo, você está pensando no ministério, eu sempre digo, eu sou um homem que eu não iludo ninguém. Ministério é fácil? Não é fácil. Vale a pena? Vale. Vale a pena. Mas não é fácil. Não pense você que ministério é fácil. Não pense você que ministério é subir no púlpito e pregar para a igreja. Não pense você que ministério é você passar uma mensagem no WhatsApp e você mandar para o pessoal, mandar para o grupo da sua igreja. Ser um pastor, querido, é muito mais do que isso. Você é muito mais pastor embaixo do altar, abaixo do altar. Não é no piso, não lá no altar, no lugar acima, não é lá. Lá é sacrifício. Né? Quando alguém sobe no altar para pregar, ele é o próprio sacrifício daquele culto, porque ele teve que orar, ele teve que jejuar, ele teve que ler mais a Bíblia, ele teve que gastar um tempo meditando para buscar a direção de Deus para pregar naquela noite, ele tem que ler mais a sua Bíblia, enfim, ele precisa. Então quando ele sobe no altar, ele já é o sacrifício daquele culto. Deus vai usá-lo poderosamente para abençoar os irmãos. Então ser um pastor não é aquela pessoa que
só sobe no púlpito. Ele tem o poder de administrar, ele tem que aconselhar, ele tem que orientar, ele tem que se envolver com a família. Muitas vezes você pega um casal que está se destruindo, o pastor e pastora é para isso. O casal de pastores tem que ter paz na sua casa, tem que viver bem, tem que ter um bom relacionamento, tem que se amarem de verdade, não tem que ter hoje vivemos aí na época da máscara, né? Às vezes estão se escondendo atrás de uma máscara. Não, se há problema tem que ser resolvido, alguém tem que se dobrar, alguém tem que dizer: eu errei, me perdoa, eu te amo. E as coisas têm que se resolver, para que quando você atenda as pessoas, você tenha a base, a sua palavra que você vai dizer tem o peso daquilo que você vive. É isso. Então ser pastor não é uma coisa muito fácil, e a gente se depara com muitos Jonas na nossa vida ministerial, né? E então o desleal é aquela pessoa que rompe as regras, que ele não respeita a sua liderança, que na frente das pessoas ele é uma coisa, fora dela ele é aquela pessoa que fala mal, que desprestigia. Muitas vezes você está construindo a igreja, aí tem um desleal lá, como aquele lobo que estava embaixo do pelego. Não é? Você põe um tijolo, ele vai lá no meio da noite, ou na escura, ou longe de você, e ele joga aquele tijolo para baixo. Não é? E se você não observar isso, você vai estar se desgastando, você vai estar se doando, você vai estar se empenhando, e vai ter alguém, não é, que vai acabar destruindo aquilo que você constrói. Mas não deixe de lutar pelas pessoas. Ainda que haja deslealdade, um desleal pode se tornar uma pessoa leal, fiel, não é, um bom companheiro, um bom auxiliar, um grande pastor. Por que não? Não é? Paulo, o grande apóstolo, ele era um perseguidor da igreja, não é verdade? João Marcos era um tipo de pessoa desistente. Ele sai em missões com Paulo e chega um determinado tempo que ele volta. Ele não cumpre a sua caminhada. Então ele era um tipo de pessoa desistente. Mas Barnabé tratou da vida de João Marcos. Tratou tão bem, restaurou a vida de João Marcos, que lá no final da existência do apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo manda chamá-lo dizendo: envia-me João Marcos, porque me é útil para o ministério. Então aquele que era um desistente foi recuperado. Então nós no ministério encontramos pessoas assim, e é possível restaurar, não é? Nós temos a vida inteira para tratar das pessoas, e Deus usa muito os desleais, Deus usa os desistentes, Deus usa muito os descontentes. Para quê? Para nos treinar, para moldar o nosso caráter, não é verdade? Então, isso acontece, esses tipos de pessoas, assim como Jonas, né? Jonas era uma pessoa desleal a Deus. Ele era descontente também, né? Porque quando o Senhor Deus, lá no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: por causa disso Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Ele era uma pessoa descontente. Jonas era um homem complicado. Jonas era um profeta complicado. E se você acha que não existem pastores complicados, tem muitos pastores complicados, mas tem o chamado de Deus, não é? Eu creio que a Bíblia não nos fala mais sobre a vida de Jonas, né? Mas Jonas, ele marcou nesses 4 capítulos aqui do seu pequeno livro, né? Mostrou que Jonas, ele ficou assim, indignado, querendo morrer e não viver, porque ele queria fazer aquilo que lhe agradava. Ele é que deu a sentença para Nínive. Ainda que ele estivesse lá no monte, não é, num solaço danado, né? Querendo ver a destruição de Nínive, porque Nínive ouviu, mas o que aconteceu? Nínive se arrependeu. Nínive se arrependeu e Deus usou de misericórdia. Deus usou de misericórdia com os ninivitas. E então Jonas queria destruição. Então quando ele viu que Deus não destruiu mais Nínive, porque ele disse 2 coisas. Ele falou 2 coisas quando pregou aos ninivitas. Ele diz: arrependei-vos, porque Deus vai destruir essa cidade. Jonas ficou com a segunda parte. Jonas queria que Deus destruísse a cidade, mas ele disse: arrependam-se,
E foi exatamente o que aconteceu. Eles se arrependeram. Então, Deus não destrói aqueles que se arrependem. Logo, Nínive se curvou diante do Senhor. Era isso mesmo que Deus queria. Deus não queria destruir Nínive. Por isso a primeira frase foi: arrependam-se. Arrependam-se. Né? A primeira frase foi essa, né? Então nós encontramos pessoas assim. E a outra classe de pessoas, um grande abraço aí, não é? Deixa eu ver aqui, a nossa querida pastora Ieda, Maria Ieda Cardoso Barbosa. Que bom que está nos assistindo. Que Deus abençoe muito, querida, em nome de Jesus. Irmã Cecília Bica também, a Simone Moura, obrigado aí pelo carinho. A Lide Barcelos, brigadão aí. A sua presença muito nos honra. E então, outra classe de pessoas é o desleal, o descontente, não é? O descontente faz o que ele pensa. Porque nada, você já viu uma pessoa na igreja assim que nunca está contente com nada? Você faz um projeto, você faz uma coisa, ele sempre está achando um defeito, ele sempre acha que teria uma ideia melhor. Claro, todas as ideias são boas, mas há uma ideia boa para uma hora certa. Nem todas as ideias são boas para aquela hora ou para aquele tipo de trabalho que o pastor, que a liderança da igreja está desenvolvendo. Não é verdade? Então o descontente, ele toma decisões por si mesmo. É questão de Jonas. Qual era a ordem que Jonas tinha? Jonas tinha que ir para Nínive. Mas ele tomou decisões segundo o seu coração enganoso. Ele foi para Tarsis e aconteceu, não é tudo aquilo que você sabe. Não é? Tempestade, prejuízo para aquelas pessoas. Olha, para quem está fugindo de Deus e quem é desleal e é descontente, querido, é perigoso até para quem está perto, sabia? Jonas estava naquele navio, colocou a vida de todos os tripulantes em perigo. Um prejuízo danado. O pessoal teve que jogar a carga do navio nas águas para aliviar o peso, porque o navio enchia de água e todos correram o risco de morrer. Então, queridos, veja bem que nós não podemos colocar a vida de ninguém em risco. Precisamos ser mais humilde, ser amigo de verdade, ser amigo dos pastores, ser amigo da liderança, ser submisso, não avance o sinal, não avance o sinal, né? Aprenda a viver embaixo de autoridade, não é? Porque o desleal, o descontente e o desistente são aquelas pessoas que sempre traem a sua liderança. Não é? Muitas vezes acontece nas empresas, as pessoas chegam tão desempregadas, às vezes estão com um bom tempo desempregado. Tem pessoas que passam às vezes alguns anos sem ir ao mercado e encher um carrinho, né? Pense bem nisso. Quantas pessoas às vezes chegam na igreja dessa forma, não é? Carentes, a igreja acolhe, abençoa, não é? E depois Deus abençoa, arruma um trabalho, tudo se torna legal, abençoado e a vida volta ao normal. E às vezes num pequeno desnível ou numa pequena exigência, as pessoas já se esquecem de tudo, não é? Então que não seja esse o seu caso, né? Então esses três tipos de pessoas são pessoas que traem a sua liderança, não é? Essa é a palavra para hoje. E o desistente, não é? O desistente é aquela pessoa que não concorda, certo? Que nunca esteve conosco. Aquele que não concorda nunca esteve. É comum você frequentar uma igreja e você não concorda com tudo. Eu sempre digo, eu não estou aqui para agradar a todos, não é? Não estou aqui para agradar a todos e nem quero agradar a todos. O que deve ser encontrado em nós é a fidelidade. Nós sermos fiéis ao nosso chamado e fazer aquilo que Deus tem nos confiado para fazer. É isso, né? Eu tenho que estar em dias comigo mesmo, com Deus, prestar contas a Deus, né? E eu preciso me manter, não é? Porque eu estava meditando hoje pela manhã naquelas pedras que rolam no rio, não é? Então há um ditado que diz que pedra que não rola cria limo. É verdade, pedra que não rola cria limo. Mas uma árvore que muitas vezes arrancada, ela nunca vai ter raízes profundas.
não é? É a questão dos desistentes. Você vê pessoas hoje aí, não é, que não param, não é, em ministério nenhum. Por quê? Porque sempre vão achar alguma coisa que eles não concordam. São pessoas que desistem facilmente. Não é? Pessoas passou quantas pessoas passou pela sua vida, pastor? Você, pastora, quantas pessoas já passaram por sua vida? Não é verdade? A gente perde as contas. São muitos, são pessoas que desistem da gente. Ah, não é o fator, porque a igreja A, a igreja B, a igreja X. Não é a igreja. Ninguém troca de igreja. Ninguém troca de igreja. Pense bem nisso, ninguém troca de igreja. Há uma troca de pastor, isso sim. Não é? E o que acontece muitas vezes, as pessoas chegam para a gente, pastores, pastor, obrigado por tudo. Eu sempre digo, quando eu escuto isso de alguém que me chamou para uma hora que não estava marcado, e a pessoa já diz, pastor e tal, queria lhe agradecer por tudo e tal, então tá bom, já está indo embora. Normalmente é assim, quando vem agradecer por tudo, quer dizer, então acabou, tudo já deu, até aqui é o ponto final. Então eu quando brinco aqui com os irmãos, quando você disser obrigado, então obrigado até aqui, não é verdade? Não obrigado por tudo, mas obrigado até aqui, né? Porque obrigado por tudo já tá pegando as malas, né? Já tá pegando as malas. Então, amados, a gente considera muito a questão do desistente, né? Não desista, você precisa criar raízes, não é verdade? Você precisa criar raízes. Não é? Comparado a tudo isso, a esses três tipos de pessoas que nos traem, né? Que é o desleal, o descontente e o desistente, nós podemos comparar também a questão dos desistentes e os descontentes e os desleais, é a questão do filho pródigo, né? Você acha que o filho pródigo foi leal com o pai dele? Né? O pai dele que deu duro, não é? Conseguiu ganhar tudo que ele tinha, aí dividiu com o filho irresponsável a sua herança. Então eu sempre digo, quando uma pessoa vem para o ministério, quando uma pessoa vem para a igreja, né, e ela adquiriu uma nova vida, ela melhorou, ela cresceu, ela aprendeu, quando ela vai embora, é que nem o filho pródigo, ela pega a herança e vai embora. Ela leva tudo aquilo que aprendeu. Glória a Deus, nossa função de pastor é auxiliar, é ensinar, é levar as pessoas a uma transformação de vida. Se nós ganharmos uma pessoa e levar ela a ter um encontro com o Senhor Jesus e ela encontrar em Cristo a salvação, glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas falando-se em levar a sério a vida com Deus, a gratidão deve ser algo bastante considerado. Por quê? Porque duas coisas que é horrenda para Deus é a injustiça e a ingratidão. A injustiça e a ingratidão. Isso desagrada e muito a Deus. Então Deus nunca vai abençoar uma pessoa ingrata. Você pode ter certeza, porque Deus não aceita isso. Deus nunca vai abençoar uma pessoa injusta, né? Ela é injusta, então Deus não vai abençoar. Então quando uma pessoa recebe amor, carinho, atenção, acolhida, não é? Recebe pastoreio, recebe, enfim, todo tipo de ajuda, de benefício que a igreja do Senhor Jesus proporciona às pessoas, e as pessoas agem com deslealdade, estão sempre descontentes com tudo, não é? E acabam desistindo. Não é? É complicado. Essas pessoas você encontra muitas por aí. É por isso que hoje você vê muita gente frustrada, hoje você vê muitas pessoas que estão longe de tudo e de todos, muitas pessoas que já passaram por muitas denominações, não é? Abandonaram todos os pastores que se dispuseram a cuidar delas. Elas não abandonaram a igreja do Senhor é um todo, mas abandonam os pastores. Não é verdade? Encontram subterfúgios, desculpas e tudo mais, não é? Eu quero dizer com isso aqui, sem sombra de dúvidas, né, que a minha palavra nesta oportunidade aqui não é nenhum desabafo, isso aqui é troca de experiência. Graças a Deus a gente tem, e o que nós temos nós damos. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, para quem está de repente vivendo um momento semelhante no ministério, não se desespere, queridos, porque quem está com você
vai ficar com você, quem não está com você vai embora. Se as pessoas, Jesus disse, aliás, no Antigo Testamento está escrito, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então se um líder X, um líder Y, não estiver de acordo com o pastor, é até bom que ele não fique perto, porque vai acabar atrapalhando. Não é? Porque estar de acordo, não é estar junto e fazendo as mesmas coisas para chegar no mesmo lugar. Agora, como eu falei no início dessa palavra, nem sempre os que estão junto de ti estão contigo. Nem sempre. Eu já tive pessoas muito próximas de mim, que no entanto não estavam comigo. Tão próximas de mim, que não estavam comigo. Porque se estivessem comigo, estariam comigo. Não é? Estariam construindo a história juntos. Não é? E nem por isso, né, a gente abandona a trincheira, nem por isso a gente deixa de ser um pastor. Não é? Que a gente tem um coração e que a gente é humano, e que a gente tem uma alma, que a gente tem sentimento, e que a gente também chora. Ah, isso é certo, nós somos humanos, Deus nos escolheu, mas não são esses acidentes de percurso que vai nos jogar para trás e fazer desistir da caminhada. Não, nós somos um sacrifício vivo, temos que ser um sacrifício vivo aqui nesta terra, para fazer a vontade de Deus. Ok, queridos? Então, quero mandar um abraço aqui para a Soila, minha bom, né? Glória a Deus, pessoas que a gente não conhece, colega, pastor Paulo Valderez aqui do ministério aqui vizinho, Santa Missão. Obrigado, querido, pela companhia. Então, amados, eu queria deixar esta palavra aí, né? Eu tenho, já passou 1 hora já, né? E foi rápido, né? A minha filha aqui tá concordando comigo, né? Eu tenho me programado aqui para meia hora, né? Então, daqui uns dias eu vou ter que me programar para 15 minutos, porque eu sempre falo o dobro do que eu me comprometo. Mas aí eu vou chegar na meia hora. Mas eu tenho certeza que tudo que se falou aqui foi de grande valia, de grande importância, e a intenção do meu coração é que você faça dessa troca de experiência, faça disto uma vitamina para o teu ministério, que você nunca desista por causa das dificuldades, porque Jesus, amados, ele não olhou para trás, ele não achou difícil, e a missão dele era ser fiel até a morte, e morte de cruz, e ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Assim sejamos nós também fiéis a Deus, cumprindo o nosso chamado, com momentos tempestuosos, com momentos difíceis, com pandemias, com vírus, com uma sensação de medo que nos cerca, com a morte que ronda-nos todo dia, que olhemos para Cristo, o autor e o consumador da fé, e Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele nos colocará num lugar seguro e colocará um novo cântico em nossa boca. Assim, quero encerrar esta palavra e dizer a você: seja forte e corajoso. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo, por onde quer que você andar. Agora eu quero, antes de encerrar, me permita tomar uma aguinha aqui. E você que acabou de assistir este vídeo, um abraço à pastora Eliana, nossa querida pastora lá de Canguçu, a Daiane também. Grande abraço a todos. Obrigado aí pela companhia. E então, terminando esta gravação aqui, queridos, eu quero dizer para você que se foi importante esta palavra que você ouviu, então dê um certinho aí, dê um likezinho aí, é muito importante para a gente, importante para o canal, e compartilhe esta palavra com seus amigos. Alguém precisa ouvir. Quanto mais e mais pessoas ouvirem
ela se tornará bênção para todos. Em alguma área a gente vai tirar uma fatia para nós. E põe um comentário aí abaixo, escreva o que você, o que foi importante para você, ou se não foi, o que você quiser escrever importante, que você escreva alguma coisa, né? Será importante para nós. E também aí inscreva-se no canal, clique ali, não é no vermelhinho, inscreva-se no sininho para você receber as notificações. E só posso dizer a você, muito obrigado. Queridos, fiquem na paz de Cristo, o nosso Senhor, e que Ele, o Senhor, que vive e reina para sempre, te proteja e te prospere, agora e sempre. Amém.